Senhoras e senhores, ouviremos o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Agradeço muito a presença aqui do nosso presidente do BNDES, do Guto, presidente da BDI, toda a equipe que acompanha os dois, de todos os meus colegas aqui, presidentes de sindicatos, Roriz, parabéns aí pela organização do evento, Walter Vicione, nosso diretor do Senai, em nome de quem eu cumprimento a todos os nossos diretores, instrutores, professores do SESI, do Senai de São Paulo, diretores da Fiesp, do Ciesp, convidados, palestrantes internacionais, sejam bem-vindos ao Brasil, a São Paulo, a nossa Fiesp, a Casa da Indústria, a Casa do Desenvolvimento, do Emprego, do Trabalho, enfim. E a todos os jornalistas que estão aqui, eu agradeço muito e fico muito feliz. Eu fiquei muito curioso que o Guto, quando falou aqui, ele falou muito do Tony Celestino. E eu vi lá no programa, o Tony Celestino não está no programa. Então, eu fiquei curioso. Eu vou te... Ô, Tony, faz favor, um pulinho aqui. Faz favor, vem aqui um pouquinho. Eu perguntei para o Guto, mas afinal esse Tony Celestino, o que ele pode ajudar? Não, ele tem muito contato com os fundos de investimento para startup. Como nós estamos com 5 startups em São Francisco precisando de recursos, vamos fazer as honras da casa para o Tony Celestino. Vamos ver quanto nós vamos acertar agora com ele. Tá bom, Tony? Tudo bom? Tudo bom. Tem mais um microfone aí, não? Tem mais um microfone aí? Aonde? Ah, na mesa. Não, tira o pé que é mais fácil. Isso. Ô, Tony, o que exatamente você faz? Se o Guto levantou a sua bola aí para chuchu, hein? Me botou na mais pra fogueira, cá. né, Guto? Obrigado. Foi um prazer falar aqui na Fiesp, prazer falar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. A Techstars ela é um ecossistema global que ajuda empreendedores a alcançarem o sucesso. E a gente faz isso através de diversas formas. Uma delas é com a educação empreendedora, inclusive o Guto é um grande apoiador, a BDI é nossa parceira, grande apoiadora dos programas que a gente faz aqui no Brasil, um programa chamado Startup Weekend. E, além disso, nós temos um fundo internacional estamos terminando de levantar agora o 4º fundo de $400 milhões e fazemos investimentos em cerca de... são 32 cidades em 18 países. E no Brasil... ainda não começamos no Brasil. Beleza, isso. Quer dizer, mas não é por falta de vontade minha. Não é por falta de vontade e esforço meu. Por exemplo, eu tive no Vale do Silício há pouco tempo e conversei com vários fundos de investimento em startups e também a pergunta é sempre a mesma, mas startups brasileiras? Nós aqui fizemos, nos últimos meses, inúmeros aceleras durante os finais de semana. Fui mentor em um. Vários, nós temos várias startups selecionadas e temos 5 que nós mandamos para o Vale do Silício, estão lá junto com as startups americanas, israelenses, projetos muito bons. Eu quero saber o seguinte, o que é que está faltando para os fundos investir nas startups brasileiras? Você vai para o exterior, só se fala em bilhão. A empresa de microprocessador que comprou um fornecedor por $16 bilhões, a indústria tal que está investindo não sei quantos bilhões, enfim, a Apple valendo $900 bilhões, quase metade do PIB brasileiro. E aí a gente chega aqui, promove as startups, tem criatividade, tem competência, está aí, as pessoas querem mudar a pauta brasileira, querem se desenvolver, querem inovação, mas cadê o financiamento para as startups brasileiras? O que está faltando? Por que vocês não financiam essas 5 startups que estão lá no Vale do Silício, brasileiras, que ganharam todos os concursos? O que falta para isso acontecer? Primeiro, vou fazer o compromisso. Vou pegar o contato dessas 5 startups e vou apresentar para todos os Managing Directors dos 32 programas que a gente tem, para ver se algum deles tem interesse em investir. Eu acredito que é bem provável. Quando? Amanhã. Amanhã. Começamos bem já, então. Está feito o compromisso. Segundo, respondendo sua pergunta, a Techstars é uma das maiores investidoras do mundo, né, em startups. Nós temos mais de 1.300 startups investidas, a partir de $150 mil a $1,5 milhão, é a nossa faixa de investimento. E dessas 1.300, apenas 4 são brasileiras. Inclusive, uma delas é voltada para a indústria, que é a Urban 3D. Alguns de vocês devem até reconhecer o nome.
Eu faço sempre essa pergunta: por que não estão investindo mais em startups brasileiras? E eu sempre tenho duas respostas. Quais são? A primeira é que a startup brasileira pensa quase que exclusivamente apenas no mercado brasileiro. E nós somos investidores de nível global. E a segunda é que aqui no Brasil ainda tem o grande interesse no Brasil meio que um paradoxo, vamos dizer assim. O grande interesse no Brasil é exatamente nessa parte industrial. Porém, as startups brasileiras ainda estão abrindo os olhos para esse mercado da indústria, né? E um grande parabéns pelo trabalho que a BDI está fazendo, que vocês estão fazendo aqui também, mas ainda estamos no caminho dessa jornada, enquanto que a Alemanha, né, Israel, alguns outros países já estão um pouco mais avançados. Mas eu acredito que a gente chega junto e, se brincar, até deixa de lado alguns desses. Muito bem, vamos fazer isso. Eu quero contar contigo mesmo. Aqui tem alguém Obrigado que tem uma startup aqui na plateia? Olha aí, ó. Aproveita e pega ele aí, viu? Tony, parabéns aí. Muito obrigado. Então, eu vou te passar os dados todos lá das startups que estão lá em São Francisco e vou contar contigo de você dar um apoio e queria te convidar para todos os eventos. Você tem participado dos eventos aqui? Tem participado dos que sim, participei de um só até agora, mas vou me comprometer mais. Então é importante porque nós precisamos criar sinergia e nós precisamos realmente fazer com que essas startups brasileiras virem negócio para valer. Senão fica aquela história só, né? A gente vai, ensaia, mas a bola bate na trave, mas não entra no gol. Nós precisamos fazer gol, que o Brasil, como já foi dito aqui, está até um pouco atrasado nisso tudo. Obrigado, viu, Tony? Com certeza, obrigado. Aí. Tá, obrigado. Bom, pessoal, eu queria dizer que esse momento, vocês sabem que, como eu comentei aqui, tive recentemente no Vale do Silício, fiquei lá uma semana e fiquei impressionado com as coisas que estão acontecendo e com a agenda brasileira que está tão fora de sintonia com a agenda mundial. Enquanto hoje o mundo vive essa quarta revolução industrial, que apesar do nome ser quarta revolução industrial, que dá uma impressão que é uma revolução na indústria, somente, mas na realidade é uma revolução, uma transformação na vida de todo mundo. É uma transformação nos costumes, é uma transformação nas famílias, nas pessoas, nos profissionais, nos empregos, nas profissões que vão acabar, outras que vão nascer, setores que vão terminar, outros que vão acontecer, enfim, é uma grande transformação. A exemplo de outras revoluções industriais que nós tivemos no mundo e que o homem sempre teve a competência da adaptação, ou seja, sempre soube se adaptar. Num primeiro momento assusta pelo desconhecimento, assusta quando você pensa, lá fora tem aí um robô, enfim, aqui foi falado do carro autônomo, então um robô dirigindo carros, motos, graças à inteligência artificial, você tem recursos totalmente diferentes, realidade virtual, é um novo mundo, e aí, de um lado, vem a preocupação, mas o que nós temos é que, ao invés de estarmos assustados, enfrentarmos, nos adaptarmos e tirarmos proveito dessa revolução que o mundo já está passando. Eu estive numa palestra de uma universidade chamada Singularity, muitos de vocês devem conhecer, e lá foi dito que nos próximos 100 anos as transformações vão valer por 20 mil anos passados. Se alguém não concorda que 100 anos vão valer por 20 mil, vamos deixar por 10 mil, por 5 mil, haja transformação de qualquer forma. E se 100 anos valem por tudo isso, talvez, não sei se nós aqui estaremos daqui a 100 anos. Eu espero que sim, mas acredito que pode acontecer de nós não estarmos mais aqui nesse mundo daqui a 100 anos. Mas nos próximos 10 anos, 5 anos, 15 anos, nós vamos estar. E se 100 anos valem por 20 mil, quanto valem 10 anos? 5 anos. É uma velocidade tremenda. A transformação, ela está acontecendo numa velocidade muito grande. O que vai acontecer, nós estamos aqui em 2017, e em 2027 já será totalmente uma outra realidade. Os jovens que estão hoje na escola, eles não têm eles não têm conhecimento das profissões que existirão 10 anos depois. Aliás, a Revolução Industrial e essas transformações, elas, como eu comentei, elas são horizontais. Inclusive na educação. Eu fico muito feliz, vi que temos mais que 600 inscritos para visitar a nossa escola, que inaugurei há
2 ou 3 meses atrás, aqui em São Caetano, de mecatrônica de excelência, com uma linha 4.0. E tive a satisfação de ouvir de presidentes de companhias alemãs que na Alemanha não tem nada que supere essa nossa escola de São Caetano. A educação fundamental básica também sofre transformações. Nós inauguramos uma escola experimental em Limeira, do SESI, que não tem salas de aula, tem Fab Lab, laboratório ligados com o mundo inteiro, onde crianças de 6 anos usam da criatividade. Quando cheguei na escola, fui para inaugurar uma escola do Senai próxima e fiz uma visita, num sábado de manhã. Falei, vou passar uns 15 minutos só para dar uma visitada na escola do SESI, de Limeira, e depois vou para a inauguração em seguida. Acabei ficando lá quase 2 horas, e impressionado, quando um grupo de crianças de 6 anos vem e fala, presidente, quero mostrar uma coisa. Aí vai lá, me levam, eles fizeram desenhos de relógio, porque sentiram que na escola não tinha relógio, e foram no Fab Lab com um instrutor, aqueles desenhos viraram projetos, os projetos foram fabricados com a cortadora a laser, enfim, para resumir, fabricaram o relógio, puseram lá e utilizaram. Imagine uma criança de 6 anos ter a noção que aquele desenho vira projeto e que o projeto vira produção, que aquela produção serve o homem. Não é? Então, nós estamos numa outra esfera. Uma escola sem paredes, uma escola com ambientes agradáveis, com paisagismo, onde dá uma educação na realidade. Quer dizer, se estão cozinhando alguma coisa, estão tendo, vamos dizer, um conhecimento de algumas questões químicas. Enfim, é quebra de paradigmas. E a velocidade da transformação na educação, na formação profissional, na indústria, na forma de comercializar e na vida de cada um, não é? Há lugares no mundo. Nós temos aqui nosso programa, foi falado aqui da indústria automobilística, temos o programa do etanol brasileiro, enfim. Mas também há em lugares do mundo que os costumes no automóvel estão como do celular. Você põe na tomada, de manhã você tira e sai. Não é? Então, muitas transformações vão acontecer e nós temos que tirar proveito, nós temos que aproveitar, vamos dizer, as novas oportunidades. Eu fico preocupado quando vejo voo ao exterior, tenho contato, esse esforço tremendo que nós temos feito para estimular novos projetos. Esse último começou com 14 mil projetos. Então, tem muita gente dedicada, tem muita gente afim mesmo de empreender, de fazer o seu negócio, tem muitas ideias boas. E, no final daquilo tudo, sai meia dúzia de projetos, 10 projetos, 12 projetos, e, no entanto, não chega ao final, não tem uma facilidade no financiamento para se alavancarem, enfim. E por quê? Porque ainda esta agenda não está na prioridade brasileira, essa que é a realidade. O que nós precisamos é entender que o que interessa ao Brasil nesse momento é entrar na realidade global, na realidade da inovação, na realidade da indústria 4.0, na realidade da inteligência artificial, na realidade das mudanças, onde os costumes e paradigmas vão ter que ser, os costumes modificados e os paradigmas quebrados. Nós não podemos ter resistência. Se nós tivermos, muitas pessoas falam, mas isso convém, não convém. Não é decisão nossa. Não está na nossa mão falar, nós queremos assim ou queremos assado. A coisa está acontecendo. Ou nós nos preparamos, encaramos de frente e vencemos as barreiras e tiramos proveito para que o Brasil seja um país inovador, para que as empresas brasileiras se fortaleçam, para que o empreendedorismo se prolifere por todo o país. Cada vez mais o emprego vai dar lugar ao trabalho. Cada vez mais empresas vão prestar serviço a empresas. Cada vez mais nós vamos ter descontração, menos regras rígidas, mais criatividade, mais inovação, mais trabalho com transformações, enfim. Então, é um novo momento que nós estamos vivendo e esse momento ele precisa ser realmente absorvido por todos. E é necessário, eu tenho aproveitado encontros como esse,
e pedido. Temos que criar esta grande onda. Paulo, você que preside o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Guto, você que está na BDI, que é tão importante, no nosso Ministério do Desenvolvimento, todas as lideranças que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pela internet, nós temos que criar no Brasil uma agenda de trabalho, de desenvolvimento, de empreendedorismo, de inovação, de futuro. Nós temos que mudar esta agenda de pessimismo. Eu fiquei uma semana fora ouvindo falar em coisas que me fez sonhar com o Brasil todos os dias. Todos os dias eu sonhava, isso é o que eu quero para o meu país. Isso é o que precisa acontecer com as empresas brasileiras. Isso é o que precisa acontecer com as pessoas. Isso que precisa acontecer com a criatividade. E, lamentavelmente, a gente chega aqui, aí a pauta e a discussão é se aquela legislação de 1943, que foi modernizada, se foi boa ou foi ruim. A gente fica vivendo e curtindo coisas lá de trás, como se fosse pauta de discussão ou alguma dúvida que você tem em modernizar uma legislação que destrave. Vivíamos uma legislação trabalhista que não permitia o trabalho em casa, que é um absurdo. Enfim, e hoje há uma modernização, foi aprovada, foi implantada desde início de novembro, dia 11 de novembro, e que só traz, vamos dizer, flexibilidade, dá possibilidade às pessoas negociarem seus interesses. Os direitos constitucionais foram respeitados. Então, nós temos que mudar essa agenda. Não é possível que não se enxergue que o mundo está numa velocidade terrível, tremenda. E é uma velocidade que nós estamos fora do compasso. Nós estamos aqui debatendo coisas, estamos aí discutindo se vamos fazer uma reforma tributária ou não. Aí eu ouço falar, o ano que vem, ano eleitoral, então agora já não passa a reforma. Por que não passa a reforma? Por quê? Nós estamos falando aqui da política do governo de precisar entrar na 4.0 também, e é bom mesmo, porque as repartições públicas são arcaicas, os governos, os costumes políticos são arcaicos. E por que no ano eleitoral não se aprova o que o país precisa? Por quê? O pessoal quer jogar com a torcida. Então, tem uma propaganda que é contrária a uma transformação aqui. Então ninguém vai querer se... Cadê o interesse da nação aí? Então há necessidade, a classe política tem que enxergar que isto já cansou, fazer mais do mesmo, já cansou de não enfrentar os problemas no momento certo e resolver aquilo que o país precisa ser resolvido, que para o país precisa ser resolvido, porque senão o custo é alto. O custo é muito alto. São necessários, sim, que se aprove uma reforma tributária. Simplifique, agilize, tire o peso das costas de quem trabalha, de quem produz, de todos os setores, não só industrial, não. É necessário que se pense na Previdência, não é para trair aposentados, não, absolutamente. É para preservar recursos para poder pagar os direitos que as pessoas têm, porque a conta não fecha. Então não adianta, não é momento de politicagem, é momento de encarar aquilo que o Brasil precisa para valer, enfrentar agrade ou não agrade, e certamente o tempo vai mostrando que aquilo que é feito corretamente, feito com boa intenção, vai ser bem recebido, porque dá resultados positivos. Graças a Deus, a nossa economia, que teve péssima durante 2 anos, aí, com quase 4% negativa, acumulando 14 milhões de desempregados, recupera esse ano, cresce 1%, ano que vem deve crescer 2,5% a 3%. Graças a Deus, o desemprego reduziu quase em 2 milhões, mas ainda temos 12 milhões de desempregados. E aí a gente precisa fazer com que estas coisas funcionem, mas junto com isso, não adianta nós ficarmos sempre de uma visão conservadora. Nós precisamos fazer com que a alavancagem venha com inovação, com coisas que realmente vão diferenciar, vão dar valor, agregar valor ao trabalho de todo mundo. Então, eu penso aqui, foi falado de São Paulo. São Paulo tem uma responsabilidade maior. São Paulo é um estado, o bandeirante, é um estado do trabalho, é um estado que dá exemplo, com muito respeito. Antes de ser paulista, eu sou brasileiro, amo o meu país, mas São Paulo tem uma responsabilidade maior.
E nesse momento, a partir de São Paulo, nós temos que dar um exemplo, sim, ao Brasil. Temos que fazer em São Paulo uma referência. Por que não temos aqui em São Paulo verdadeiros vales de silício? Por quê? O que nos falta? É burocracia? No fundo é isso. O que atrapalha é burocracia, é uma legislação emperrada aqui, é uma porção de coisas. Por exemplo, os americanos, os fundos americanos, eles não entendem. Mas vem aqui, a gente investe numa startup 10 milhões. Aí acaba os 10 milhões e fica devendo mais 10. A responsabilidade vai para o investidor. Responsabilidades trabalhistas vai para a pessoa física. Quer dizer, o cara, lá no Vale do Silício, o primeiro dia, eu até estranhei quando chegou eu fiz um encontro com os brasileiros que estavam lá há 20, 25 anos, bem colocados, eu queria ouvir cada um, a experiência de cada um. Tinham diretores, vice-presidentes, presidentes de companhias lá, grandes, médias, enfim. E um lá chegou e falou, eu quebrei 3 vezes, e eu achei estranho que ele falou com certa satisfação que tinha quebrado 3 vezes. E aí o fundo, tinha uma pessoa de um fundo de investimento, e falou que estava financiando aquele empreendedor que tinha quebrado 3 vezes. Eu não estava entendendo bem isso. Lá não é vergonha falar que quebrou, porque quebrar lá é o seguinte, o cara faz o negócio, não deu certo, ele perde aquele dinheiro que colocou no negócio. Ele não fica arrasado para o resto da vida. Ele não fica perdido, cheio de processos, sem condição de sobrevivência depois. É começo, meio e fim. O valor é esse, investiu isso, não deu certo, perdeu isso que eles chamam de quebrar. Aqui não. O empresário, ele entra no negócio, se não der certo, coitado. Coitado dele, da família, porque ele fica com encrenca para o resto da vida. Eu estou me referindo a pessoas decentes. Eu não estou me referindo a pessoas desonestas, que existem em toda parte. São as exceções. O brasileiro é um povo sério. Então, eu estou me referindo a pessoas sérias, que fazem seu negócio com muita luta e podem ter dificuldades. Enfim, e a gente tem que encarar que não dá para condenar à morte aquele que está trabalhando e tem uma dificuldade e acabar com as chances dele. Aliás, as instituições financeiras são um bom exemplo. Ótimo para quem não precisa delas, mas quando precisa, é um desastre. Veja hoje como é que está o crédito. Uma empresa, dentro do seu próprio giro, se quer tomar um recurso para continuar, renovar um financiamento, uma dificuldade tremenda, para renovar aquilo que já está no giro dela. E no momento que os negócios caíram, é sabido, tudo isso. Enfim, eu quero dizer que nós temos aí uma vasta lição de casa. Temos uma pauta rica de transformações e precisamos ter a coragem e promover essas transformações. As empresas são mais rápidas, a iniciativa privada é mais rápida e os governos, eles são lerdos. Por isso que eles precisam diminuir de tamanho, diminuir a gastança, ter mais controle, mais gestão, seriedade. É muito importante a seriedade, mas não passa a obrigação de todo mundo ser honesto. É fundamental, além da seriedade, a competência de gestão. É fundamental não haver desperdícios, enfim, e haver uma modernização. E está longe, viu? Está longe. A estrutura, nós aqui, são ilhas vamos dizer, que se diferem da maior parte das instituições públicas. E há um orgulho, Paulo, eu fico muito assim, estranho quando a gente fala, por exemplo, poupa tempo. Poupa tempo é legal, você chega lá, dá agilidade para fazer as coisas, mas por que precisa poupar tempo? Você está trabalhando o efeito, não a causa. Se precisa de um poupa-tempo é porque tem uma burocracia, regra que você precisa ter um poupa-tempo, entende? Então, qual é a solução? É ter poupa-tempos? Ou você ir na causa e simplificar as coisas que você não precise poupa-tempo, porque fique mais simples as coisas. A economia tem que ter simplicidade. A moda hoje não é um complicado, é um simples. Quanto mais simples, mais ágil, mais rápido, porque senão, como é que se consegue essa evolução que está sendo anunciada aí de milhares de anos valer por algumas horas? Milhares de anos passados valer por algumas horas de transformação.
se você fica perdido na amarração, na burocracia, enfim, e se orgulhando que nós temos aí um departamento que simplifica. Então a gente complica aqui, para depois passar no outro departamento lá para simplificar o que foi complicado. Acaba com a complicação e faz com que realmente as pessoas que queiram trabalhar, produzir, empreender, tenham realmente estímulo, não fiquem infernizadas com a burocracia toda hora, todo dia e tal. Então, pessoal, eu fico muito feliz, eu parabenizo a todos vocês de largarem outros compromissos e virem aqui para ouvir de transformações. Todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pela internet, acompanhando em outros auditórios, estão olhando para o futuro. Esta não é uma reunião para avaliarmos o jornal de hoje. É uma reunião de visão futura. Agora, nós precisamos sair daqui com essa visão futura e lutarmos para que essas transformações aconteçam. Nós precisamos sair daqui e exigirmos que essas mudanças aconteçam. Tirarmos todas as pedras que possam ter no caminho do desenvolvimento, da criatividade, do avanço, para que realmente o Brasil seja aquele país que dê grandes e boas oportunidades a todos os brasileiros, seja de São Paulo ou de qualquer estado brasileiro. Eu desejo que todos tenham um evento espetacular, aproveitem o máximo, hoje e amanhã. Todos que forem visitar a escola de São Caetano vão ter oportunidade, que aqui não é blá, 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 não. Aqui a gente faz. A gente faz e nós estamos com a visão lá adiante, olhando na educação, na formação profissional, na inovação, nas startups, enfim. Estamos com um pé no presente, porque tem que ter a sustentação do dia a dia, e outro no futuro. Mas isso, o que precisa acontecer é o Brasil todo estar nessa posição. Muito obrigado a todos e um ótimo evento a todos.